Fala pessoal do sétimo ano, professor Aldemir, professor de Geografia. Estou aqui para iniciar as nossas aulas online nesse tempo em que nós estamos em casa por conta do coronavírus. Então, o governo do estado está nos trazendo esta oportunidade de chegar até você, aluno, por meio das tecnologias que nós temos à nossa disposição, e por isso que o professor está aqui hoje, nesta segunda-feira, gravando a nossa primeira videoaula e mandando para vocês referente àquilo que nós já trabalhamos em sala de aula e aquilo que nós vamos trabalhar de agora em diante no modo à distância ou no modo online, como vocês queiram chamar. E assim que nós pudermos estar juntos novamente, continuaremos em sala de aula com esses conteúdos. Baseado naquilo que nós já estudamos, nós acabamos estudando a formação do território brasileiro e nós percebemos que o território brasileiro ele é formado por várias características. E a última coisa que nós estávamos estudando e que vocês têm uma introdução lá no caderno de vocês é sobre a regionalização do Brasil. O Brasil e as macro-regiões que o professor citou para vocês, o Brasil e as suas 5 regiões, que é o que vocês estão percebendo aqui nesse esquema que o professor fez para vocês. Então, a nossa aula se trata do território brasileiro, e quando nós falamos do território brasileiro, nós estamos falando das regiões do Brasil, região sul, região sudeste, a região centro-oeste, a região norte e a região nordeste. Então, nessa videoaula, nós vamos estudar os aspectos básicos de cada uma dessas regiões. Dentro desse contexto, o professor vai colocar para vocês que é de suma importância que vocês lembrem aquela divisão que o professor fez lá em sala de aula. Nós temos que localizar o território brasileiro, se nós estamos no hemisfério ocidental ou no oriental, se nós estamos no meridional, hemisfério norte ou hemisfério sul, para ser mais claro com vocês, para que vocês compreendam que aquela definição que o professor fez no quadro, ela vai nos acompanhar no decorrer do nosso conteúdo do sétimo ano. Então, a nossa videoaula de hoje, ela é sobre o território brasileiro. O professor espera que vocês consigam compreender. Aqueles alunos que tiverem dúvidas após a videoaula podem estar tirando dúvidas com o professor via WhatsApp ali no privado, de maneira que vocês organizem essa rotina de estudo de vocês. E na próxima aula, na nossa próxima videoaula, o professor vai estar dando continuidade, então, à formação e à climatologia. Nós vamos começar a estudar os climas e a vegetação do território brasileiro. Então, nesta aula de hoje, nós vamos começar a ver, a partir de agora, as regiões do Brasil, as suas características, quais são os estados da federação, tudo aquilo um pouquinho que nós já conversamos em sala de aula. O professor deseja bons estudos a vocês, boa semana e que ela seja proveitosa e que vocês consigam aproveitar essa oportunidade das nossas videoaulas. A aula de hoje é o território brasileiro, no contexto da sua regionalização e formação. Aí o professor colocou aqui para vocês aquela diferenciação, onde o professor colocou no quadro na última aula presencial, que é as regiões pelo IBGE, que são as 5 regiões: região sul, região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, e as regiões geoeconômicas, que é a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. Então aqui está o mapa para que vocês observem essas diferenças. Nessa aula de hoje, o professor vai trazer para vocês algumas características das regiões, e na próxima aula, então, nós vamos iniciar com a climatologia de cada região e também a vegetação. Regionalização do Brasil. Então, olhe bem, o Brasil ele é dividido em estados, mas ele também é dividido em regiões. Então, a regionalização do Brasil ela foi proposta em 1969 pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, que é mais conhecido como o IBGE, e a implantação aconteceu no dia 1º de janeiro de 1970. Então está aqui o mapa do Brasil regional, como o professor já falou para vocês. Ali nós estamos vendo o mapa e a legenda indicando cada região do nosso país. Quando nós falamos das regiões, nós temos aqui então a região norte, azul no nosso mapa, a região nordeste em cor lilás, a região centro-oeste amarelo, a região sudeste na cor laranja e o sul na cor vermelha. Então observem que essa divisão regional ela pode acontecer por aspectos naturais ou por aspectos físicos, né? Lembrem que o professor falou na última aula que esses aspectos eles podem ser tanto físicos quanto naturais para que essa divisão aconteça. Aí o professor trouxe aqui para vocês algumas coisas importantes para que a gente consiga lembrar das nossas aulas, que regionalização é a divisão de um território em partes ou em unidades territoriais com base em certos critérios, natural ou física, pode ser através do relevo, do clima ou da formação vegetal. Aí depois nós temos aqui o que nós chamamos de macro-regiões, que é aquilo que o professor falou no início, quando nós abrimos os primeiros mapas, que é a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. E agora o professor gostaria de trazer para vocês algumas características dessas regiões. A região Sul, então, ela é composta pelos 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela tem cerca de 27,3 milhões de habitantes e então ela é a região mais fria do Brasil. Lembrando que quanto mais próximo nós estivermos dos polos e mais longe da linha do Equador, mais frio nós teremos nesta região. Aí depois nós teremos então a região Sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, aonde está concentrado ali os estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E ele então é ele é a região mais populosa do Brasil nesse contexto. Então o professor está passando bem rápido para vocês as características de cada região. A região Centro-Oeste, composta então pelo Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, e aproximadamente com 14 milhões de pessoas. Aí nós temos a região Norte, que é formada pelos estados do Acre, o Tocantins, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e o Amapá. E esse território ele é conhecido então por uma grande extensão de área verde, área natural que nós temos. E por último aqui a região Nordeste, com características simples que o professor está colocando, porque a partir da próxima videoaula nós vamos adentrar bem no conteúdo. A região Nordeste é caracterizada pela seca e nesta região vivem aproximadamente 53 milhões de pessoas. E ela é composta então pelos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o Maranhão. Então, em número de estados é a maior região. Em número de população é a região Sudeste. Professor, gostaria que vocês anotassem então para a próxima aula, para que vocês já tenham o registro no caderno do mapa mental sobre as regiões e que vocês façam também o exercício que o professor vai estar mandando no final desta aula. Bem importante, outra coisa que vocês precisam fazer é organizar a rotina de estudo de vocês, que o professor está deixando este recadinho para vocês. Desejo a vocês boa semana de estudo, uma boa aula de geografia e até a próxima semana.